Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Geofísica. Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre processamento de dados. Vai ser uma aula curta para a gente depois entrar no que interessa mesmo, que é o nosso software de processamento de dados, que eu estou muito empolgada para mostrar para vocês. Vamos lá, então. Processamento de dados, de sonografia. Vamos lembrar, então, primeiro, o que a gente coleta de dado. Quando a gente está fazendo um levantamento, o sonar de varredura ele emite o pulso e ele recebe aquela energia retroespalhada de volta, né? Então, qual que é a informação que a gente realmente tem? A gente tem a quantidade de energia retroespalhada que tem nessa figurinha aqui e o tempo que cada raio desses retroespalhado demorou para chegar no sonar. É isso que a gente tem, né? E aí, o que é o processamento? O processamento é a parte que combina isso, na verdade, é o pré-processamento, que ele faz praticamente sozinho, a gente nem se mete muito nisso. Ele combina todos esses pings, todos esses perfis de backscatter que ele tem ao longo do tempo para gerar uma imagem. Tá? É isso que o SideScan, o software do SideScan e depois o programa de tratamento de dados faz isso. Então, para a gente conseguir o nosso resultado, o nosso produto é sempre uma imagem, né? A sonografia, ela gera uma imagem a partir do som. Então, a gente sempre vai ter uma imagem, normalmente um mosaico de vários perfis feitos com SideScan. E aí a ideia é sempre interpretar essa imagem e esse levantamento tem algum objetivo. No nosso caso, normalmente é entender ali a geologia, estudar os hábitats, o que tem naquele fundo. Então, para a gente conseguir interpretar essas imagens, as estruturas elas devem estar localizadas corretamente, sem distorções, né? Aquelas variações de retroespalhamento que eu já comentei com vocês, que tipo, aqueles raios retroespalhados que têm um slant range mais longo, aqueles do final do perfil, eles tendem a chegar com muito menos energia no sonar de volta do que aqueles do slant range mais menorzinho. Então, essas variações de energia aqui, de retroespalhamento, elas precisam ser ponderadas, tá? Para as variações de energia que a gente enxergar na nossa imagem, elas somente serem resultado das feições mesmo, e não um artefato desse por conta de distância, que não significa nada geologicamente, tá? Então, a gente tem que fazer essas correções, tá? E a qualidade dessa imagem, dessas correções que têm que ser feitas, do produto final, vai depender muito, 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 muito da navegação que for feita durante a aquisição, da atitude, né? Se o peixe ficar variando, dançando muito, isso tudo vai fazer diferença no quão bom vai ser o nosso produto, quão boa vai ser a nossa imagem. Tá? Então, o que é o processamento? O processamento ele vai transformar o dado bruto em imagens a serem interpretadas, né? O processamento ele vai fazer a interpretação. Então, existe o pré-processamento, que é quando se elimina spikes de dados de navegação, de atitude, né, que é o movimento do peixe, de layback, que eu vou explicar para vocês o que é a posição do peixe com relação ao barco. O processamento é o que vai transformar o retroespalhamento em imagem mesmo, né? Que aí vai fazer as correções geométricas, lembram do slant range e do ground range, e vai fazer a transformação do slant range para ground range, vai fazer as interpolações e vamos gerar os mosaicos. Isso tudo é o processamento. E aí existe o pós-processamento, que a gente vai fazer um pouquinho também, que é aquilo que é para melhorar a imagem, porque a gente sempre quer um
mosaico limpo, um mosaico onde você consiga enxergar as feições com pouco ruído, com o nadir presente, mas o nadir sem interferir muito nas feições, com uma variação boa entre as feições claras, os limites claros. Então, tudo isso a gente pode dar uma mexidinha no pós-processamento, que é um tratamento de imagens que a gente vai fazer. A gente vai fazer, a gente vai dar uma pincelada disso aí quando a gente for mexer no software daqui a pouquinho. Tá? Então, o que acontece, né? Quando a gente está coletando dado lá no Sonar Pro, lembram do Sonar Pro, né? O software que a gente já viu. A gente vai vendo o quê? O peixe navegando e aí o dado chegando bem bonitinho, bem retinho. Aquele modo de mostrar do Sonar Pro, ele não leva em consideração a navegação. Não leva em consideração nada. É só o que está chegando, cada ping chegando, cada ping chegando. Aí você olha aquilo e você acha que ele está bonitinho. Aquele modo de mostrar, eles chamam de waterfall, que é cascata, né? Só vai chegando o dado e vai mostrando sem nenhuma correção. O que o software de processamento faz? Ele vai pegar esse waterfall, e no waterfall a gente tem cada ping, né? A gente vai ter ele com relação ao tempo, né? A gente está de slant range ainda. De tempo, ele vai ser transformado para range, para distância mesmo. E aí, o que é hoje que a gente chama de slant range corrected. Essa correção aqui, quando a gente importar lá no SonarViso os nossos perfis, ele já vai fazer essa correção, essa transformação para o slant range automaticamente, tá? Mas para ele fazer isso direito, lembram que a gente precisa conhecer a altura do peixe. Então, a altura do peixe tem que ser uma coisa que está bem feita para essa correção do slant range ser bem feita também. O nosso peixe, ele já dá uma estimativa da altura do peixe, que é a localização do fundo com relação a ele mesmo, né? Esse Hzinho aqui. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer lá no processamento é repassar. A gente vai dar uma olhada em toda a localização do fundo no registro, para a gente tirar, porque sempre tem uns errinhos, e aí quando a gente refaz esse fundo, ele vai recalcular essa correção do slant range para isso aqui ficar mais bem feito, tá? E o programa também já vai fazer automaticamente, porque já está inserido no dado, o GPS, tá? Então ele já vai inserir nesse dado aqui a navegação. E aí, o que antes estava um monte de linhazinhas, waterfall ali bem certinhas, aí a gente já começa a ter as variações que acontecem por conta da atitude do barco e do peixe, né? Então, as linhas, às vezes, elas ficam um pouquinho tortas, e aí a gente aumenta, ó, onde as linhas convergem, a gente pode estar aumentando a resolução, onde as linhas divergem, a gente diminui resolução. Aqui, às vezes, a gente tem tanto dado que fica um sobre o outro e fica pior do que a encomenda, e aqui a gente fica com uma cobertura pobre. Então, aqui a gente dá para perceber como é importante a gente tentar sempre navegar em linha reta quando a gente está fazendo o side scan. Isso é muito importante, porque para o processamento depois vai fazer toda a diferença, tá? Então, a navegação reta, e vocês vão ver que na hora de processar também, porque o barco tem que fazer a curva, né? Então, o ideal é que o barco faça a curva depois que acabou a linha planejada, e aquela curva lá na hora do processamento, a gente deleta. É legal até quando acabar a linha, já muda o arquivo, já deixa a curva num arquivinho separado, que depois é mais fácil de deletar. E aí, quando a gente for fazer o mosaico, quando for tratar, a gente deleta todas as curvas para não ter esses problemas aqui, ó, de diferença de resolução. Porque uma coisa muito importante que eu não sei se eu citei para vocês, os sonares, eles têm muita resolução no cross-track aqui, nessa direção perpendicular ao peixe. Mas a resolução no along track, ela depende muito da navegação. Então, quanto mais lenta for a navegação e mais em linha reta for a navegação,
melhor vai ser essa resolução, tá? Vamos seguir. Então tá, então uma coisa que é muito importante fazer é a correção do slant range. A correção do slant range, ela precisa da altura do peixe, mas a gente também precisa saber a posição exata do peixe, porque no sonar de varredura, a localização é o peixe, né? O ponto que está sendo amostrado é no peixe, só que o GPS fica no barco. Então, como é que se faz isso, né? Aí isso a gente faz com a correção do slant range. Como é que a gente faz a correção do slant range? A gente tem um guincho, né, que vai liberar o cabo. O guincho que libera o cabo, ele conta quantos metros de cabo foram liberados para o peixe, né? Então, essa informação, ela tem que ser sempre registrada. Lembram que a gente vai registrando isso no Sonar Pro, né? E aí, com essa informação, que é o cable out, quanto de cabo foi liberado, a gente consegue calcular a distância do peixe até o guincho, e aí com o offset da antena do GPS, a gente consegue ter o que a gente chama de layback, que é quanto que o peixe está deslocado do ponto do GPS. E aí isso é corrigido lá no Sonar Pro. E aí isso aqui é muito importante porque, a gente usa um Pitágoras, né? A gente faz uma aproximação aqui, como se esse cabo ficasse reto, a gente sabe que ele não fica. Só que essa aproximação ela é válida se a gente estiver navegando em linha reta e sem fazer curva. Porque quando se fizer curva, a atitude desse peixe aí vai ficar completamente maluca e essa correção aqui já não vai mais valer nada. Tá? Então, mais uma coisa, não podemos fazer curva. Aí a navegação, né? Navegação, a gente vai usar GPS, o ideal é sempre a gente usar um DGP, pelo menos um GPS diferencial. Quanto melhor a qualidade do nosso GPS, melhor a qualidade da nossa navegação, né? Isso aí já falei. Se tiver um RTK para usar, melhor ainda, né? A atitude do peixe também, ele tem um sensorzinho de atitude, que vocês vão ver que ele até coloca lá no Sonar Pro, mostrava um sensorzinho de atitude, mas se a gente tiver um MRU, muito melhor. A única questão do MRU é que o MRU vai na embarcação, né? E, normalmente, a atitude do peixe, ela reflete a atitude da embarcação, só que com um pouquinho de delay. Então, a gente tem a rotação, a inclinação, a guinada, né? E a elevação. Tudo isso, quanto mais atitude, eu vou mostrar no dado para vocês o que gera. Gera um ruído, que depois a gente tem que acabar tratando, né? Então, quanto melhor o estado de mar, melhor vai ser o dado que você vai coletar, porque também vai ter muito menos atitude, você vai conseguir fazer uma navegação em linha reta com muito melhor. Tá? E aí tem a correção da variação de velocidade. Fica sem título essa. A correção da variação de velocidade. Quando a gente não tinha GPS ainda, isso era um problema sério, tá? Porque aqui a gente tem, olha só, o barquinho navegando com uma velocidade normal, as linhas estão igualmente espaçadas. Quando o barco navega mais rápido, o espaçamento entre pings, né, aumenta. E quando o barco navega mais devagar, o espaçamento diminui. Então, a resolução no along track aqui vai variando ao longo do tempo se a navegação varia de velocidade. Hoje em dia, com o posicionamento em GPS, isso aqui acaba sendo já é corrigido automaticamente pelo software. Tá? Então, também, quando a gente carrega o dado, que já vem o dado do GPS junto, esse tipo de variação aqui já é corrigido automaticamente, a gente nem precisa falar nada para ele, com o dado do GPS. Mas isso aqui só nos faz lembrar que quanto menor a velocidade a gente navegar, maior vai ser a resolução no long track. Tá? E o ideal para a gente ter menos
spikes e menos erros é a gente navegar sempre com uma velocidade constante. E aí, quando tem erros de navegação, o ideal é a gente limpar. Lembra que se limpava os pontos, a navegação lá no Hidromagic? É a mesma coisa. Pontos erráticos. Pontos erráticos na atitude também podem ser limpos, arrumados. Aí, outra parte do processamento que é feita automaticamente pelo programa é a correção do slant range que eu falei para vocês, né? Então, vamos lá. Por que tem que fazer essa correção do slant range? O que o sonar de varredura mede, né? Ele mede a energia retroespalhada de cada raio e o tempo que cada raio leva para chegar de volta, tá? As regiões mais próximas do nadir, elas acabam aparecendo mais juntas. Os pontos mais próximos, como a distância, a diferença em tempo dos raios é menor, elas acabam aparecendo, as feições acabam aparecendo mais juntas e as regiões mais longe do nadir acabam aparecendo mais afastadas do que a realidade, né? Então, o remapeamento, a distribuição correta dessas feições, então, isso que eu estou dizendo, lá no Sonar Pro, quando a gente vê aquele dado primeirinho, dado chegando, a gente tem essas distorções. Quando a gente abre esse dado no Sonar Vis, que é o programa de processamento, aí ele vai fazer essa correção do slant range. Ele vai remapear a posição dos pixels. Para isso, ele precisa da posição da altura do peixe, que é a posição do fundo, né? E do slant range. Lembrem que a gente vai assumir o fundo plano, né? E ele vai fazer essa correção. Por isso que a gente vai fazer o mapeamento da altura do peixe bem direitinho lá no Sonar Vis no início de tudo, tá? E aí a gente assume o fundo plano. Se existir uma batimetria multifeixe, aí, num segundo passo do processamento, e lá dentro do programa, você consegue fazer casar a batimetria com o dado do sonar, e aí ele remapeia esses pixels, ele reposiciona tudo de novo. Certo? Então, o ideal seria a gente sempre ter o sonar e a batimetria. Já existem alguns equipamentos que estão fazendo isso sozinhos. Esse INI30, que é um deles, tá? Que ele já faz sonar e faz batimetria, mas mais do que isso, agora, os multibeams, eles estão fazendo medidas, além da medida de profundidade, da distância dos pontos, os multibeams também estão fazendo medida de retroespalhamento, porque querendo ou não, existe esse sinal chegando no sensor do multibeam, né, no transdutor. Então, os multibeams mais modernos, eles estão tomando conta do lugar do sonar de varredura lateral. Os mais modernos, o sonar de varredura lateral, na verdade, ele está tendendo a perder espaço, porque os multibeams vão fazer o trabalho dele, mas já incluindo o dado de batimetria, que aí toda essa aproximação que tem que ser feita não vai mais precisar ser feita e vai diminuir muito os erros, né, de posicionamento das feições nas imagens. Aí a gente vai ter sempre imagens 3D. Mas ainda não é a nossa realidade, né? Então, depois de tudo isso, a ideia é fazer um mosaico, né? As imagens, elas já vão estar já referenciadas, né? Elas vão ser unidas, ó, a gente vê que cada perfil é uma tripinha, ó. E essas tripinhas que vão ter uma sobreposição, elas vão ser unidas, né? A gente exclui as curvas e faz um mosaico. Onde existe sobreposição, normalmente é feita a média ou algum tipo de interpolação para usar todos os dados que passaram naquele lugar, certo? E aí a gente faz um mosaico. A ideia é ter um mosaico mais limpo, esse é um mosaico bem legal lá do Fosforita.
um mosaico que a gente consiga perceber as feições de fundo e as marcas de nadir e interface entre linhas não seja uma coisa que a gente mais consiga ver. E também aqueles ruídos todos que a gente vai ver depois. Certo? Aí no pós-processamento a gente tenta melhorar. A gente tenta melhorar o contraste, a gente tenta tirar os ruídos. Existem várias ferramentas, a gente vai dar uma pincelada no SonarViz, mas os programas eles têm muitas ferramentas para melhorar as imagens, para ajudar a gente ter uma imagem mais limpa para ajudar no tratamento, na interpretação, né? Um ruído que é muito comum é o tal do speckle. Eu acho que eu já comentei com vocês, speckle é aquele ruído de pontinhos, é aquele ruído da TV chiando, sabe? Aquilo lá chama speckle. Então, despeckle é o filtro que tira aqueles ruídos. Vários filtros, na verdade, né, existem para melhorar. Aqui a gente tem alguns exemplos, olha só, de filtros para tirar o speckle. Tem que sempre tomar muito cuidado, porque muitas vezes o filtro acaba te dando alguma tirada no dado também, alguma coisa que podia ser importante. Mas a gente vai ver um pouquinho disso no SonarViz. Tá? Outro ruído que é muito comum é o reflexo da superfície. Como assim? O reflexo da superfície acontece porque a gente tem a emissão do pulso, aí o tanto que é backscattered, o tanto que é retroespalhado, volta para o peixe, né? E aí o resto da energia, ela vai ser refletida, vai para tudo que é lugar. Um tanto dessa energia pode, principalmente se esse levantamento estiver numa água rasa, um tanto dessa energia pode ser retroespalhada para cima em direção à superfície. E aí, quando ela chegar lá naquela interface água-ar, vai ter um super contraste de impedância e ela vai ser refletida. E um pouco dessa energia pode voltar para o peixe. E aí, isso vai gerar um ruído na imagem, que fica, olha, uma linha a mais, uma linha, porque a gente vai ver, vocês vão ver depois, aqui é o nadir, a linha d'água tá bem aqui, ó, que tá bem rasinha, e aí depois de um tempão tem uma outra linha, que é uma reflexão da superfície, tá? Que é um ruído, uma coisa que não existe, não é uma feição geológica. Tá, então vamos fazer, eu estou muito empolgada porque é a primeira vez que a gente consegue ter o SonarViz para todo mundo fazer, para todo mundo usar ao mesmo tempo nessa disciplina, tá? Porque a gente só tem uma licença do SonarViz. É um software proprietário, um software caro, eu desconheço software livre, passei bastante tempo procurando por algum software livre para poder usar, principalmente na disciplina, não achei nenhum. Mas eu entrei em contato com o desenvolvedor do SonarViz. Existem vários programas, tá? Mas o SonarViz é um programa muito bom e é o programa que a gente tem, que o Grip comprou lá atrás, lá há muitos anos. Então, eu entrei em contato com eles e eles me cederam 20 licenças para vocês usarem. Tem o código é esse que está aqui na tela. Essa licença vale até dia 19 de novembro, então a gente pode usar o SonarViz mais moderno, que na verdade a nossa versão está um pouquinho desatualizada, a versão que a gente tem, a chave mesmo, mas na aula a gente vai conseguir usar a última versão mais atualizada, que vocês vão baixar lá no site da TISAPI, tem o link no AVA. Vamos baixar a última versão, vamos usar esse código, que é um código para teste, para avaliação do programa, e a gente vai conseguir usar até dia 19 de novembro. Então, aproveitem a oportunidade, porque toda vez a gente o Grip mandava as pessoas para fazer curso fora, ninguém sabia. O SonarViz era uma caixinha fechada, pouquíssimas pessoas sabiam usar. E agora a gente vai ter oportunidade de
todos vocês estão fazendo geofísica usar o SonarVis. Então, aproveitem. A gente vai usar ele agora para mexer um pouquinho com os dados de sonar de varredura lateral, mas para aproveitar esse tempo que a gente tem, depois disso eu vou colocar uma aulinha para a gente tratar um pouquinho de dado de 3,5 também, né? Vamos aproveitar que a gente vai ter o SonarVis para vocês verem o tratamento de dados dos 3,5 kHz também. E vamos tentar tirar o máximo. Aproveitem, não desperdicem a oportunidade, porque é bem complicado a gente conseguir essa licença para esse software e nunca foi conseguido. Normalmente o grip passava, ou a BIA, alguém passava um pouquinho pelo software ali, vocês só olhavam e ninguém conseguia usar. Agora vocês vão ter para usar em casa até dia 19 de novembro, tá? Aproveitem a oportunidade. E agora vamos para a aula do SonarVis.